cada um dos jovens que estão aqui reunidos hoje na tua presença. Te agradeço por esta união que se tem sentido cada vez mais neste grupo de jovens. Te agradeço também pela abundância de pessoas que estão a chegar cada vez mais. Te agradeço pela vida do pastor David, que tem feito este trabalho com tanta dedicação, com tanto amor. Também a Cília, que tem ajudado com os vídeos, para tudo ficar do nosso agrado, para tudo ficar de forma a que toda a gente compreenda, para ficar de todas as formas que as pessoas que não te conhecem te possam conhecer de uma forma mais descontraída, mais relaxada, Pai. E hoje o tema é influência, é um tema tão interessante. Todos nós estamos sujeitos a influências de outras pessoas, influências dos nossos amigos, influências de colegas, influências no trabalho, as tuas próprias influências, Pai. E eu te agradeço porque este é um tema que realmente se relaciona com toda a gente, desde os mais pequenos aos mais idosos. E este é um tema que toca realmente no meu coração, porque existem tantas alterações de comportamento, tantas alterações de atitude, até mesmo de pensamento, por causa de outros, por causa de outros que estão no mundo e que nos fazem afastar-nos da tua presença, Pai. Mas nós queremos, sim, nós ser a influência para a vida dessas pessoas, nós queremos ser a luz para essas pessoas, nós queremos ser a influência positiva e não nos deixarmos amarrar no mundo, não nos deixarmos seguir o mundo e servir o mundo, mas se nós queremos servir-te a Ti, Pai, e isso prova que nós estamos aqui todos reunidos, unidos, com o mesmo propósito, que é conhecer mais da Tua Palavra, que é louvar o Teu nome, é adorar o Teu nome, é conhecer-te, é conseguir mais do Teu entendimento, mais da Tua sabedoria, com a ajuda do David, com a ajuda de todos nós que aqui estamos, da partilha de sensações, da partilha de emoções, da partilha de experiências, Pai. Eu te agradeço porque este grupo realmente está a crescer, e está a crescer não só em número, mas está a crescer mentalmente, emocionalmente, está a crescer contigo, Pai. E essas influências que vêm do mundo não nos vão mais atacar. Nós vamos ser resistentes, como está escrito em Provérbios 1:10, espero eu. Como está escrito em Provérbios 1:10, se os pecadores te tentarem, tu vais resistir, tu não vais ceder à tentação, tu não vais seguir os seus caminhos, tu vais seguir o meu caminho. Esse caminho é estreito. Os caminhos do mundo são largos, os caminhos do mundo são fáceis, os caminhos do mundo podem nos parecer bons, mas não há nada melhor do que realmente estar na Tua presença e do que estarmos todos reunidos com o mesmo propósito. E como também está escrito na Tua Palavra em Mateus 5, nós somos o sal desta terra. E se o sal for insípido, com o que é que se vai salgar? Nós não queremos ser esse sal insípido, Pai, por isso ajuda-nos, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos dos Teus frutos do Espírito, dá-nos amor, dá-nos compreensão. Ajuda-nos a sermos bons uns para os outros, ajuda-nos a ser uma influência positiva na vida de todos os outros, daqueles que já são nossos irmãos em Cristo e daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Eu assim Te peço e sei que Tu já o estás a trabalhar na nossa vida, a dar-nos as palavras certas, a dar-nos todo o conhecimento que é preciso para nós conseguirmos conversar com os outros acerca da Tua Palavra, Pai. Te agradeço pelas pessoas que ainda estão por vir e pelas pessoas que Tu já estás a trabalhar na vida delas, porque é tudo uma semente que Tu plantas nos nossos corações e eu sei que vão brotar grandes coisas deste grupo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então o tema de hoje é influência. Para ver se vocês estavam atentos. Então observem bem este cartaz. Vocês estão a ver bem este cartaz? Todos viram isto no Facebook? Sim. Mas nós vamos ver assim, muito resumidamente. Tem aqui este bebê ali. Alguém sabe quem é este bebê? É ali, a minha filha ali. E o macaco, não é? E está preto e branco. Uma razão muito especial está preto e branco. Aqui, ela continua preto e branco, mas o macaco já está a cores. E o macaco mudou. Como se pode ver, não é? E depois aqui, já estão os dois a cores. E ambos mudaram. E o tema é influência. Ok, vocês já viram o cartaz. Agora vamos passar para o próximo slide. Palavra surge ao pensamento quando vês o cartaz e lês esta palavra. Vamos começar lá ao fundo. Joana. Alteração. Alteração. Muito bem. Teresa. Aquilo que eu me lembrei foi escola. Escola. Boa. Boa palavra, sim senhor. Isaac. Mudança. Mudança. Telma. Adolescente. Adolescência. Pois. É bem verdade. Sila. Boa influência. Boa influência. E má influência. Boas e más influências. Andréia. Pois eu ia dizer mais companhia. Mais companhias. Mais companhias. Está muito bem. Zé Pedro. Dever. Dever. Muito bem. Igor. Diz, filho, fala. Fala. Vai. O que é que surge aquilo? Reflexão.
Reflexão. João Rodrigues. Falta de caráter. Falta de caráter. Pedro. Passado. Passado. Boa. Lourdes. Caminho. Caminho. Boa. Ana. Comportamento. Comportamento. Daniel. Novos amigos. Novos amigos. Novos amigos. Cuidado com os novos amigos. Quero. Insegurança. Insegurança. Filipe. Personalidade. Personalidade. Boa. Júnior. As amizades também. Amizades também. Yeah. Sara. Outra coisa, Sara. Cuidado. Perigo. 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 Ficou o filme. Batalhas. Como? Batalhas. Batalha. Boa. Batalha. As escolhas. Escolhas. Yeah. Pois é. Muito bem. Este é um tema que diz respeito a todos nós, não é? Nós todos somos influenciados. Somos pessoas que somos influenciadas. Quer nós pensemos nisso ou não, quer nós queiramos ou não, nós estamos sempre perante uma grande pressão e influências de todo o tipo. E nós hoje vamos ver e vamos falar um bocado acerca disso. Próximo slide. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Cada homem e mulher tem necessidade de se relacionar com outras pessoas. Isso é não só uma necessidade emocional e afeto, mas é também fundamental para a própria sobrevivência do ser humano. Todos concordam com isso? Sim. Aliás, o facto de nós estarmos aqui comprova precisamente isso. Nós somos seres criados não para ficar sozinhos, nós necessitamos de ter alguém ao nosso lado, de nos juntarmos para nós sobrevivermos, para nós buscarmos no outro algo que nós precisamos e dar ao outro algo que ele também precisa. Mas a união faz a força, isso é um facto. E essa união fez o mundo avançar para o desenvolvimento científico e tecnológico que nós hoje conhecemos. Se não fosse esta unidade, toda esta unidade que existe no mundo, as pessoas a juntarem-se e a construírem algo em conjunto, o mundo não estaria como nós o conhecemos hoje. O mundo vai evoluindo graças à interação e união dos seres humanos. No entanto, existem hoje mais de 7 bilhões de pessoas com ideias diferentes, opiniões diferentes, crenças diferentes, culturas e tradições diferentes. E o ser humano tem tendência para se integrar num grupo com que se identifique. Mas nem toda a companhia é boa companhia, nem toda a ideia é uma boa ideia. Também concordam com isso? Então vamos avançar. Isto é uma breve introdução. Assim está escrito em Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, descansem que vocês têm imunidade, portanto, não se atrapalhem. Mas ainda bem que estão a fazer um esforço para se acompanhar nisto tudo. Ok, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. E aquele que é companheiro dos tolos vai acabar mal. Isto é um provérbio que está escrito na Bíblia que fala bem verdade. Nós devemos procurar companhias que nos edificam e não companhias que nos arrastam para maus caminhos. E existem muitas companhias que não servem. Porquê? Porque estão tão viciadas num mundo cheio de vícios que depois arrastam só mesmo para esses vícios. Então se um arrasta o outro, os dois acabam por ir para o mesmo rumo e acabam no mesmo fim. Vamos continuar a avançar. Escolher as companhias. Por sermos pessoas que vivem em sociedade, nós somos influenciados pelo meio onde vivemos e pelas pessoas com que interagimos. Continua. Assim sendo, é sábio escolher boas companhias para a nossa vida. Pessoas que seguem um bom caminho e se apartam dos caminhos maus e que levam à sua própria condenação e destruição. E a seguir, aqueles que acabam por seguir o mesmo caminho por causa da má influência de outros acabarão por ser arrastados para o mesmo fim. E alguém tem uma pergunta? Quem é que tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Eu sei que alguém tem uma pergunta. Quem é que vai fazer uma pergunta? Vou ter que pedir à juíza aqui para escolher alguém aleatoriamente. Juíza, força. A Teresa. Oh, Teresa, estavas aí com uma pergunta e não me dizias? Fala. Agora com vergonha. Gente, aqui uma questão. Toda a gente tem influenciável. Se toda a gente é influenciável? Boa pergunta. Porque na realidade houve uma só pessoa que não era influenciável. É mesmo, é só Jesus mesmo. Porque de resto todas as pessoas são influenciáveis. Eu já fui influenciado. Há alguém que nunca foi influenciado por ninguém? Por nada?
Não, eu já fui, todos nós já fomos. Eu acho que todo ser humano é influenciado. Agora, há uma diferença entre influenciar e sentir afetividade ou emotividade. Jesus relacionou-se com os seus discípulos e emocionalmente ficou ligado com eles, mas não se deixou influenciar por ninguém. Influenciar é mudar algo, está a seguir um rumo e de repente desvia do seu rumo porque foi influenciado. Certo? Jesus seguiu o seu rumo do princípio ao fim e fez tudo perfeito. E de facto foi a única pessoa que caminhou neste mundo não sendo influenciado por más influências, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. Mas é uma boa questão. Mas todos os demais, todos nós, médios mortais, somos seres influenciados, quer nós queiramos, quer não. Vamos continuar a avançar. Influências, vamos ver agora um vídeo muito engraçado. Muito engraçado sobre influências. Já vai dizer. Vocês não fazem o trabalho que isto deu. Fazer isto com bebés é complicado. Mas ela portou-se muito bem, vocês viram? Lá se vê meia volta assim a mão. Assim, assim, um macaco, assim e tal. As pessoas perceberam aquilo que quer dizer este vídeo, não é? Porque no passado estava tudo bem, era tudo muito inocente, de repente começaram a perder aquela inocência que as pessoas têm. Que terrível que é isso. Eu sei que para os próprios já é destruição, mas para a família, para aqueles que amam, é sofrimento total e completo. Ver alguém que nós amamos começar a deteriorar a sua vida, começar a ir por um caminho mau, perverso, que nós sabemos que já vai conduzir à desgraça e à sua própria destruição, ao seu próprio sofrimento. E eu, como pai que agora sou, não é? Eu entendo isso agora de uma maneira muito mais firme, muito mais forte, muito mais pessoal. Eu sei que eu quero o melhor para as minhas filhas, eu não quero que elas vão por aí. Eu sei que eventualmente elas vão fazer também as suas próprias asneiras, não é? Não posso metê-las dentro de uma caixinha e guardá-las lá para sempre. Mas eu quero ser um excelente exemplo para elas. Quero ser a melhor influência na vida delas a seguir a Jesus. Agora, se nós pensarmos assim, para connosco próprios, nós sabemos que alguém que nos ama também pode sofrer da mesma maneira connosco. E por estes caminhos não serve a ninguém. Nós todos já sabemos que eles que não servem. Portanto, aquilo que a Bíblia ensina é para nós nos apartarmos destas más companhias, destes maus caminhos, porque isso só conduz a um fim, que é a destruição. A sua própria destruição, é o sofrimento e a desgraça. E ninguém quer isso aqui, pois não? Eu creio que não. Vamos avançar. Gostaram do vídeo? Sim. Está demais, não está? Nós temos que pensar assim, que finalidade é que tem todas estas coisas. Fumar, por exemplo, que finalidade é que tem fumar? Fumar não serve para rigorosamente nada. As pessoas dizem, fuma um cigarro, alivia o stress e destrói os teus pulmões completamente. Destrói a tua saúde completamente. Alivia o stress. Não, mas cá chicla também alivia o stress. Outras coisas também aliviam o stress. Ora, há muitas pessoas que andam aí muito estressadas. Se beber menos café, se calhar vai ficar menos estressado, por exemplo. Eu sei que eu fico cheio de energia com café. Se começar a mudar esse hábito, eu fico mais calminho, mais mansinho. A dormir assim em qualquer cama. Muito bem. Que fim tem roubar? Que fim tem roubar? Há muita gente que pensa e nós, às vezes, ligamos a televisão e vemos uma série de gente que pratica isto mesmo. E fartam-se praticar isto e acham que estão a fazer muito bem, que vão muito bem na vida. E isso só tem um fim, é a sua própria ruína. E muitos podem evitar a justiça aqui na Terra, mas perante os olhos de Deus, qual é a justiça que é comprada ou que é corrupta? Ou qual é a política que pode comprar a sua própria libertação perante um tribunal como o Tribunal de Deus? Se Deus é justo, Ele não se deixa corromper. Ele sabe aquilo que está certo e aquilo que está errado. Ele conhece tudo aquilo, mesmo aquilo que está em oculto, aquilo que toda a gente tenta esconder. Deus sabe e vê tudo. E no final de contas, a pessoa roubou e roubou e roubou, num dia perdeu a sua vida. E tudo aquilo que ela acumulou, para quem é que fica? Isso está escrito na Palavra de Deus. Louco ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo aquilo que tu acumulaste, para quem será? Portanto, aqueles que acham que roubar que está muito bem, que assim conseguem ter as coisas, é um prazer momentâneo, é um engano, é uma mentira mesmo do diabo. Estão a prejudicar outros, estão a roubar outros, a causar sofrimento, a causar perda na vida de outros, para eles próprios crescerem e se enriquecerem. Mas depois um dia as coisas invertem-se completamente.
e aquele que acha que está no topo fica cá embaixo. O fim tem de se drogar. A procura de sensações é um engano que cada vez mais crescente e os jovens estão cada vez mais suscetíveis a isso. Não façam isso porque isto aqui leva a um caminho também à ruína. Nós já tivemos muitos casos de pessoas que foram parar no nosso centro, que se recuperaram de toxicodependência, tinham as suas vidas completamente destruídas. Eu fui para Lisboa, estive lá a estudar, estive lá a trabalhar durante algum tempo. E o meu companheiro de quarto era precisamente uma pessoa que esteve no centro, que era um rapaz da minha idade e que ele tinha vendido o seu próprio computador, tinha vendido as suas posses, as suas coisas para comprar droga. Tinha-se privado de todo o resto só para a próxima dose. Ele recuperou-se lá, conseguiu sair daquele vício e agora até está a trabalhar na Suíça, eu penso. Conseguiu mudar a sua vida, mas só o tempo, ele falava do tempo que ele esteve lá, foi a pior coisa que ele jamais fez. Ele disse: eu nunca mais posso ir para aqui, nunca mais posso descer tão fundo. Que fim tem mentir e enganar. Outra coisa que nós assistimos muito na nossa vida. Nós ligamos a televisão, vemos o telejornal, assistimos a toda uma série de mentiras. Vemos políticos a falar que falam uma coisa, pensam outra e fazem outra diferente. É ou não é verdade? Pensam que assim, mentir e enganar, é que está tudo bem, e conseguem se livrar da justiça, conseguem ir por esse caminho, enganar toda a gente e enriquecer. Nós vemos casos desses nas televisões, ainda agora o Benfica. Bem, não vale a pena falar. Todas estas coisas nós já sabemos que são más e que não as devemos fazer. Não devemos procurar fazer nada disto, porque nós já temos esse conhecimento. Alguém duvida de fazer qualquer uma destas coisas? Alguém duvida? Não. Todos sabem que isso aqui é mau e que não se deve fazer. Mesmo uma mentirinha, se for uma mentirinha assim pequenininha, não deve fazer, deve procurar sempre falar a verdade. E se não puder falar a verdade, então não fale, não diga nada. Vamos continuar. Porque assim está escrito: ora, se um segue guiar outro segue, vamos cair na cova. Mas o que é que isto fala acerca das companhias? Nós sabemos que o caminho que é mau. E se nós optarmos seguir alguém que é por ser nosso amigo, é o meu grande amigo, é uma pessoa fantástica, é um espetáculo, não sei o quê, e tem uma grande amizade e acha que aquilo que é uma grande amizade e está a conduzi-lo para o caminho errado, aquele amigo não está a pensar no seu amigo, está a pensar nele próprio. Eu quero ir por ali e vou-te levar comigo. Está a ser egoísta. Mas aquele que já tem consciência que aquele caminho é mau diz: eu por aí não posso ir, eu por aí não posso fazer. Mas nós somos seres influenciáveis. E depois, se nós formos por esse caminho, se nos deixarmos influenciar, tal como eu também já fui influenciado, depois as coisas podem correr muito mal. E depois ambos podem cair na cova. Ou às vezes até aquele que arrastou o outro sai livre e foge e corre, e aquele que foi arrastado acaba por apanhar a bolada. Eu conto-lhes um exemplo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Nunca mais cometi o mesmo erro. Quando andava na escola, tinha um grupo de amigos, não é? E nós descíamos uma rua, a Rua de Santa Catarina, várias vezes, para irmos almoçar, depois voltávamos a subir. E nesse percurso dessa rua tinha um hotel, onde tinha lá uns vasos à porta. Ora, nós fomos a passar e um amigo meu, e bateu assim no vaso e apanhou o vaso e meteu direito. Mas saiu de lá um sujeito muito mal disposto a dizer: tu para que é que mandaste isso para o chão? Ias mandar isso para o chão? Ele: não, eu só segurei, e lá gerou-se ali uma conversa. Bem, nós fomos embora, fomos almoçar. À vinda à volta, ele vinha ainda tão revoltado a remoer aquilo e vinha a falar sempre a mesma coisa. Vinha a dizer isto assim: eu vou chegar lá e vou deitar o vaso ao chão. E os outros estavam ali à volta todos a rir-se. E eu, inclusive. Não sei que voltas é que aquilo deu, de repente já não era ele que ia atirar o vaso ao chão, era eu. Mas eu, armado e chico esperto, disse: eu vou fazer e vou fazer mesmo. E não é que eu decidi mesmo fazer aquilo. Peguei no vaso e aquilo era pesado. Tive aquele momento de hesitação: deito, não deito, ok, deito é muito pesado. E pirámos todos. Mas depois eles voltaram para se rir. Porque não tinham sido eles. Eu atravessei a rua para o outro lado. Ora, sai um sujeito deste tamanho assim, muito mal disposto, e perguntou-lhes quem é que tinha mandado o vaso ao chão. E eles apontaram para mim. E depois gritaram do lado de lá: David, corre! Eu olho para trás, só vejo o baixinho a correr atrás de mim, que ele tinha pai 60 anos, o homem, mas ele corria muito rápido. E eu a fugir pela Rua de Santa Catarina assim, e o gajo a gritar no ouvido: eu vou-te partir uma perna, moço! Aí
Ai, eu nunca corri tanto na minha vida. Mas eu aprendi a minha lição. Lá porque outro me desafia a fazer algo que eu sei que está errado, não quer dizer que eu tenho que fazer só para provar alguma coisa. Eu não tenho nada que provar para ninguém. Quem são eles para eu provar-lhes alguma coisa? Eu tenho que provar-me a mim mesmo. Tenho que provar que eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa inteligente, que não me deixa arrastar por essas tendências. Não importa o que os outros dizem, se os outros dizem uma coisa, eu sei que eles estão errados, então não vou ligar nada, nenhuma coisa que eles possam dizer serve para mim, eu sei que isso não serve. Eu não me vou deixar influenciar por isso. Mas isto são coisas más que nós já sabemos como devemos fazer, mas há outros tipos de influências. Vamos continuar. Se já ouvimos da voz de alguém sábio e entendido e que quer o nosso bem dizer não faças isso, não vais por esse caminho, melhor é ouvir este que já aprendeu por sua experiência do que ir no erro e sentir na própria pele a consequência de uma má decisão. Continua. Aprende os outros que sabem e que por essa situação já passaram e não cometas o erro de querer aprender por ti sozinho. Más decisões podem ter repercussões para o resto da vida. Continua. Olhos e ouvidos bem abertos evitam grandes problemas. O que é que isto quer dizer? Nós já todos ouvimos dizer que roubar, por exemplo, que é errado. Que fumar é errado. Que drogar-se é errado. Nós todos já ouvimos dizer isso. E com certeza na nossa infância, desde a nossa infância, nós ouvimos várias vezes dizer isso. Mas mesmo assim, parece que às vezes nós deixamos os nossos ouvidos completamente surdos, não ligamos para nada disso. E vemos naquilo alguma forma de entusiasmo, de fazer aquilo que não está certo. E isso torna-se excitante por não estar certo, ou por ser contra aquilo que os outros dizem. E essa tendência de ser contra a lei, de ser um fora da lei, de ser fora dos mandamentos, também não está bem. Porquê? Porque aqueles que nos dizem isso, se nos amam e são pessoas de bem, que nós sabemos que querem o nosso bem, nós devemos dar ouvidos. E que ouvidos devemos dizer. Por exemplo, eu viro para as minhas filhas, quando elas querem fazer alguma coisa que está errada, eu disse, não faças isso. Quando a Lia pega nos seus dedinhos pequeninos e vai assim direto a uma tomada, eu digo, ah! E ela vai, estremece. Mas eu sei que eu vou ter que ficar ali mais de algum tempo. Porque mal ela me apanha despercebida, ela vai lá outra vez. Mas esse entusiasmo é porque é que eu não posso fazer? E se eu fizer? Que consequência é que tem? Que mal é que tem se eu experimentar uma vez? Se eu fizer uma só vez? Que mal é que tem? Pode trazer grandes males. Agora, nós devemos aprender pelas experiências dos outros para aqueles que já sabem e dar mesmo ouvidos àqueles que sabem. E são boas influências na nossa vida que nos querem conduzir para o caminho certo. Agora, deixar-se arrastar para alguém que diz, não ligues a isso. Eles não sabem o que diz. Eles são velhotes, mesmo. Eles não sabem o que estão para ali a dizer. Experimenta isto, faz assim, rouba-me aquilo, meu. Tu vais ter mais dinheiro, vais ter aquilo e tal. Essas vozes que nada sabem, que ainda agora deixaram a fralda. É melhor dar ouvidos àqueles que já têm experiência. Mas eu sei que o engano anda assim espalhado no mundo e até, infelizmente, até percorre em muitas igrejas, por exemplo. Eu uma vez ouvi um pastor dizer isto e eu queria gritar muito alto. Um pastor, que eu estava a falar com ele acerca de experiências. Ele estava a falar acerca de umas pessoas que eu conhecia que se tinham metido na droga e que estavam a recuperar-se. Eu disse assim, pois, se as pessoas ao menos aprendessem com a experiência de outros e não decidissem escolher passar eles por aquilo, não é? E ele, não, eu sou da opinião que nós devemos experimentar para saber que não queremos. E eu, o quê? Ai meu Deus! Eu mostro-lhe um exemplo na Bíblia onde está escrito que nós não devemos experimentar para saber que não queremos. Está em Gênesis, logo no início, Adão e Eva experimentaram da árvore do fruto. O que é que aconteceu? Bastou uma única vez. Toda a desgraça veio a seguir. Porquê? Porque foram influenciados por alguém que era enganador e mentiroso. E esse alguém que é enganador e mentiroso continua cá hoje. Continua neste mundo. Aliás, na palavra de Deus está escrito que ele é o príncipe deste mundo. Que ninguém se engana a pensar que Deus é que está no controle deste mundo. Não é Deus que está a controlar o mundo. Deus não deixava, não permitia que este mal andasse aí à solta como anda. Mas na Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. E ele engana e faz como quer, como bem lhe apetece. Vejam só, mas a maioria das pessoas acham que qualquer coisa de mal que acontece é culpa de Deus porque Ele é todo poderoso. Não, quem está no controle desta situação para já, neste momento, é mesmo o diabo. Mas vai haver um dia onde isso vai mudar, quando Jesus voltar. Nesse dia as coisas vão mudar. Mas até lá, se vocês virem o mal e virem escândalos na televisão, vocês lembrem-se
que isso é tudo obra de um só, que é o diabo. Vamos continuar. Olhos e ouvidos bem abertos. Agora, há outros tipos de influência. Influência que passa despercebida. Podes passar aqui. Certas coisas sabemos de antemão que são más e não nos devemos meter nisso. Como álcool, tabaco, droga, roubar, mentir, enganar. Mas por vezes a nossa vida, personalidade, comportamento, desejos, sonhos acaba por seguir um outro caminho diferente daquele que gostaríamos que tivesse seguido. Isto porque fomos influenciados por alguém de uma maneira dissimulada. Continua. A opinião de alguém pode influenciar uma decisão nossa, sim ou não? Sim. Alguém tem uma opinião e fala essa opinião. Se for alguém que ainda por cima é importante para nós, mais peso tem essa opinião. Alguém te dá a sua opinião e eu não gosto, acho que aquela pessoa não é certa para ti. Se for alguém que nós achamos que é uma pessoa, pronto, que quer o nosso bem e achamos que está a praticar bem, damos mais importância a isso ou não damos? Se é alguém que nós amamos, não damos ouvidos à pessoa que nós amamos? Mas toda a palavra que sai da boca daquele que nos ama e que nós amamos é boa? Nem sempre. Nem sempre é uma boa influência, nem sempre é uma boa opinião. Então nós próprios devemos tomar consciência daquilo que nós estamos a atravessar e nós próprios devemos refletir acerca do caminho. Porque se a opinião de alguém influenciar a nossa vida, então é essa pessoa que está a conduzir a nossa vida e não nós. Se nós nos deixarmos levar pela opinião de A, B, C ou D, então essa pessoa é que vai dirigir a nossa vida. E nós perdemos o controle. É como se nós passássemos o volante para outra pessoa. E ele, pronto, agora conduz a minha vida para onde tu quiseres. Não, tu é que tens que decidir por ti aquilo que tu queres. Para onde é que tu queres ir? Deus é assim permissivo. Deus não engana. Deus coloca as coisas em aberto. Sim, escolhe-me a mim que é o caminho certo. Mas podes não escolher. Deus incita, não te deixes influenciar pelas vozes do mundo. Ouve antes a minha voz e aquilo que está escrito na minha palavra. Mas a maioria do mundo não tem essa consciência. Continua a dizer. Pessoas especiais na nossa vida podem influenciar as nossas decisões e alterar o caminho que escolhemos seguir. Uma namorada ou um namorado pode influenciar as nossas decisões. Um grande amigo, uma grande amiga. Se eu virasse aqui para a Raquel e dissesse assim: oh, Raquel, eu não gosto desses primos, acho que não te fica bem. Eu estou a brincar, Raquel. Fica muito bem. Mas tu és capaz de ficar a sentir assim um bocado. Mas não fica bem, é pá. Pronto. Se calhar amanhã já não usavas os mesmos brincos, não é? Se calhar guardavas isso, arrumavas isso e nunca mais usavas. Porquê? Porque a minha opinião tomou um peso e teve um impacto sobre ti. E eu não sou assim uma pessoa assim, muito importante na tua vida. Pensou, agora se fosse o teu namorado, por exemplo, não teria mais influência? Mais impacto? É suposto que são Claro, ou seja, alguém que é especial na nossa vida tem um peso maior sobre sobre os nossos próprios gostos, sobre o nosso próprio comportamento. Alguém que nós amamos é capaz de influenciar o nosso comportamento? É. Aliás, eu quero influenciar o comportamento das minhas filhas de uma forma positiva. Nem toda a influência é má, certo? Eu quero influenciá-las no comportamento certo. Se ela começar aos berros, eu digo: ué, está calada, estás aqui, estás a apanhar. E lá. Fala baixinho, dá-me a cabeça. Se ela fizer as asneiras, eu repreendo e digo: amanhã não vais ao infantário. E ela: eu quero ir ao infantário. Estou a influenciar o comportamento dela ou não estou? Porquê? Porque eu quero que ela se comporte bem. Se fossem todos assim, é verdade. Se fossem todos assim. Mas felizmente a Eva gosta muito de ir ao infantário. Mas meia volta ela também faz as asneiras, também se porta mal. Então quando ela faz alguma coisa contra a sua irmãzinha pequenina, ou a irmãzinha pequenina se vira a ela e a morde, e deixa lá a marca dos dentes na Eva, nós como pais, nós sentimos-nos mal, porque sabemos isto não está bem, o que é que eu hei de fazer para mudar o comportamento dela? Isso é uma boa influência. Agora, infelizmente, nem todo o pai, nem toda a mãe é uma boa influência. Nem todas as pessoas que estão à nossa volta são boas influências. Irmãos e irmãs podem não ser as melhores influências. E nós devemos tomar consciência daquilo que elas nos falam. Ouvir atentamente e saber aquilo que serve e aquilo que não serve. Aquilo que de facto é bom e aquilo que nós já sabemos que não está certo. Porque aquilo que está a falar não serve para nada. Vamos continuar. A indiferença e a ausência podem influenciar alguém? Isto é uma questão interessante. Pode influenciar alguém? A indiferença e a ausência?
Podem, de que maneira, não é? Claro. Um pai indiferente e ausente. Uma mãe indiferente e ausente para com os seus filhos. O pai e a mãe podem estar nem aí. Há muitos que opa, nem são dignos de ter o nome pai ou mãe, porque há pessoas que são capazes de fazer tais coisas que nos escandalizam de tal maneira que é horrível. E não mereciam sequer o nome de pai ou de mãe. Eu vejo o pai e uma mãe como alguém que luta pelo bem dos seus filhos, que ama os seus filhos e que os faz crescer de uma maneira bonita e agradável. Tem orgulho neles. E os ama e protege e os guarda. E ai de quem ousar falar alguma coisa contra os seus filhos. Eu gosto é desses pais e dessas mães. Agora, aqueles que são ausentes, aqueles que são indiferentes, pode causar danos a nível psicológico da criança que nem imagina. Começa a crescer com um sentimento de rejeição, de abandono. Se às vezes até nas mais pequenas coisas eu vejo que a Eva e ele começam a chorar quando perde o pai de vista. Agora imagine se for mesmo descartado e abandonado. Não quero saber do meu filho, não quero saber da minha filha. Vou para o outro lado, vou sair com esta, vou fugir com aquela, vou para a Espanha, vou para onde eu quiser. Não quero saber deles. Eles crescem com o sentimento, porque é que o meu pai me abandonou. E acreditem em uma coisa, as crianças pensam sempre que a culpa é delas. E vão crescer com um sentimento de culpa. Isso pode afetar as suas vidas de uma forma inimaginável. Portanto, a indiferença e a ausência pode, de facto, influenciar alguém. Pode, sem dúvida. Vamos continuar. Vamos ver o elo mais fraco. Que tipo de influências é que nós exercemos? Será que opiniões que podem influenciar-nos? Podes? É mesmo exaustivo, mas eu acho que depois o resultado e pelos vossos rios, valeu a pena. Nós não podemos ser de facto o elo mais fraco. O elo mais fraco deixa-se influenciar pela opinião de qualquer pessoa e depois começa a mudar o seu próprio comportamento. Nós deixamos de ser quem somos e quando nós estamos bem e estamos no caminho certo, deixamos de o ser e de fazer as coisas que estão certas para ir de cavalo para burro, para descer, para ficar pior. Nós temos que começar a subir. Temos que começar a subir no nosso intelecto, na nossa sabedoria e por isso nós devemos receber as opiniões que de facto nós devemos dar ouvidos e tudo aquilo que não serve devemos descartar. Vamos continuar a ter. Algumas pessoas podem exercer uma influência dissimulada na nossa vida apenas dando a sua opinião. Essa roupa não combina contigo, acho que ela não é mulher para ti, mereces alguém melhor. Não és homem para mim, não é? Parece a música que eu pensei logo. Mas aí a poeira está saindo. Mas a pessoa, ninguém melhor que a própria pessoa que está a experimentar algo e ver, conhecer o comportamento de alguém. Alguém que está de fora pode opinar, mas aquela opinião nunca vai ser uma opinião válida se não conhece a mesma pessoa. Portanto, alguém que está de fora, não conhece a pessoa, não sabe o que está a dizer, basicamente, certo? Essas palavras têm o maior peso quando a opinião é dada por alguém que nós amamos, alguém que é importante, um grande amigo, uma grande amiga, o pai, a mãe, alguém que admiramos, etc. Podes passar. Opiniões têm muito valor, sim, dependendo da pessoa que o diz e quando o que nos diz é para nos edificar ou acrescentar algo positivo à nossa vida. Por isso devemos filtrar o que nos é dito e refletir sobre aquilo que nos disseram. Se é bom e é algo positivo ou construtivo para mim, então eu vou dar o meu. Eu vou procurar implementar isso na minha vida. Se não for algo bom para mim, descarto e não deixo isso me afetar. Vamos continuar. Okay. Switch! Troca para outro! Olha, João Rodrigues foi primeiro. E ele está no mundo. A Sara está completamente no mundo. Pronto, mas a Sara também está imune porque é a primeira vez. Já agora uma salva de palmas para a Sara. Assim diz a palavra de Deus, o sábio virá, crescerá em conhecimento e o entendimento adquirirá sábios conselhos. O sábio ouve e cresce em conhecimento, mesmo se forem coisas más. Por exemplo, aquele que ouve algo que não presta e não aplica isso na sua vida. Isso é sábio.
Agora, nós temos que entender que nós estamos num meio que é altamente influenciável e que exerce influência sobre nós. Nós apanhamos coisas de todos os lados, opiniões de todo o tipo, de todos os feitiços. Há gostos para toda a gente. Há ideias para toda a gente. Mas nós temos que saber que há um só caminho que conduz à vida eterna. Não há outro. Eu já procurei por mim próprio e tive essa experiência por mim próprio. Não foi por eu ter nascido num lar crente, não foi por eu ter pais que eram pastores. Eu tive que ter uma experiência por mim próprio. Porque eu, embora fosse crente e viesse à igreja, muitas vezes o meu coração e a minha cabeça estavam muito longe da igreja. Alguém sabe aquilo que eu estou a falar? Estavam tão completamente longe que eu estava a seguir caminhos que eram tão distantes da igreja que seria até vergonhoso dizer assim, ele é filho de pastores. Porque eu fazia as mesmas coisas que o mundo fazia, praticava as mesmas coisas, falava as mesmas palavras, dizia palavrões, fazia toda uma série de asneiras. Felizmente Deus teve misericórdia de mim, teve compaixão de mim mesmo. Então houve uma altura em que eu decidi por mim próprio ter uma experiência com Deus. E disse, Senhor, se aquilo que eu tenho ouvido é verdade, então eu quero procurar por mim. Não quero que ninguém me diga aquilo que é e aquilo que não é. Eu quero procurar por mim. Então no primeiro ano da faculdade eu comecei a ir todos os dias mais cedo e ficava a orar e a ler a Bíblia dentro do meu carro. Mais ninguém sabia disto. Eu fiz isto sozinho, sem dizer nada a ninguém, porque eu queria saber. Isso era de facto verdade. Eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a orar. E tinha um caderno de orações, onde eu tinha lá escrito toda uma série de pedidos. Era uma lista grande. E eu digo-vos uma coisa, isto é verdade diante de Deus. Todos aqueles pedidos de oração, tudo aquilo que eu desejava receber naquele ano, realizou-se à exceção de uma coisa, uma só coisa, que eu depois mais tarde vinha saber porquê, e de facto não era o tempo certo para receber, Deus está melhor. E aquele ano da faculdade foi o melhor ano da faculdade que eu tive as melhores notas. E depois no ano a seguir eu deixei de fazer isso, e as notas começaram a descer. Então de facto é mesmo verdade. Tive uma experiência com Deus. E depois mais para a frente tive mais outras experiências com Deus que de facto fazem com que eu hoje esteja aqui com vocês. De facto, pela minha experiência é que eu estou aqui. Não foi por influência de ninguém, foi mesmo pela minha própria experiência. Vamos continuar. Mas nós vivemos num meio contagioso. Continua. Para além de pessoas, o meio social onde vivemos também exerce uma grande influência nas pessoas. As músicas que ouvimos na rádio, as bandas, os artistas que tomamos como modelos, os filmes, telenovelas que assistimos podem influenciar o nosso comportamento. Continua. Nos dias de hoje somos verdadeiramente, eu diria até, bombardeados pelos meios de comunicação, por toda uma série de ideias e opiniões que procuram condicionar o nosso pensamento a seguir aquele mesmo modelo. A vasta maioria não presta para rigorosamente nada, não serve para nada. Nós ouvimos músicas na rádio que falam apenas em ser gangsta lá, yo. Bang, bang, matar aquele, qualquer coisa levas um balaço, yo. Hip-hop Tuga, apresentar. Isso é mentira. O quê? Mentira. Não, Hip-hop Tuga é muito bom. Hip-hop Tuga é muito bom, que eu já ouvi. Buscar porque... Sim senhor, mas há outros que não servem para nada. E às vezes o que acontece é que dentro do Hip-Hop Tuga tem uma série de músicas que são boas e depois tem outras que não servem para nada. Então acaba por ter aquele que se calhar tem mais sucesso por falar de coisas que o Zé Povinho quer ouvir e por ter umas bailarinas a dançar meio descascadas, então isso é que o povo quer ver, não é? Mas isso nem sempre é uma boa influência. Começam-se a vestir da mesma maneira, começam a falar da mesma maneira. Vocês viram aquele vídeo de um macaco que tinha as calças assim abaixadas aqui pelo rabo e tinha um rabo fora? Isso é tudo modas, é tudo influências de modas, e depois andam aqueles que andam com as calças aqui embaixo, aqui, parece que vão a correr e parece que tropeçam, E são influências do meio, são influências dos mídias. As músicas, os filmes, as coisas. Nós podemos assistir a um bom filme, mas não deixar isso nos influenciar. Nós podemos dar uns ei, cagando filme, ei, espetado. Mas depois deito-me a dormir e no dia a seguir não se passou nada. Agora, aquelas pessoas que veem aquele filme e saem de lá, o Magic Mike saem a dançar, depois vai agora o operador a dançar ao balão, quer dizer, foi completamente influenciado. Já está a ser influenciado. Tomou aquilo como modelo e quer seguir aquilo agora. E acha que aquilo é que é. Ouviu um filme de luta e quer ir para a segurança. É para o ginásio, treinar para a segurança, não é para a segurança. E de repente acha que é o melhor e que ninguém bate nele. E depois leva na boca.
isso acontece, fica bem. Aliás, eu conheço alguns casos assim. De repente foram para o ginásio, não era ninguém, de repente acham que são os maiores. Vão para a porta de uma discoteca e começam-se a meter com o pessoal, por razão nenhuma. Depois aparece assim um assim, meio louco, e dá-lhe. E depois. Enfim, vamos ver alguns exemplos, coisas que. Ora bem, Casa dos Segredos. Se ele não outro dia disse uma cena que se está no Canadá está a tirar um curso com a placa de saúde. Técnico auxiliar de saúde. Ele teve um professor, um formador que lhe disse uma coisa que eu fiquei escandalizado. Nas alturas em que está a dar a Casa dos Segredos, quase não há nenhuma chamada para as linhas de emergência. Às terças-feiras. Às terças-feiras também. Eu vou terça-feira à noite. Dizia, quero fazer terça-feira à noite porque está a dar a Casa dos Segredos. Ninguém já não. Acaba de dar a Casa dos Segredos, liga uma série de gente que a sentir-se mal do coração, ai tão mal, tenho que ir para a INAM, tenho que ir para aquilo. Mas durante aquele período não há nada. Quando é futebol é a mesma coisa, está tudo a ver aquilo, ninguém se sente mal durante aquela altura. Depois, uma série de pessoas sentem-se mal. Mas isto aqui serve para alguma coisa? Eu pergunto assim, se há programa que não serve para rigorosamente nada, é a Casa dos Segredos. Nunca ninguém... Força. Pronto, não sei se devia dizer, mas agora cada vez eu ia dizer isso, é aquela coisa que se costuma dizer, olha, ver isso, apanhas calma. A sério? Dizem isso? Mas é Apanhas cá. No sentido que acaba de dar isso, as pessoas ligam para os hospitais, não é? inteligência. É uma coisa sem qualquer ensinamento, sem qualquer fruto. E isto aqui é tentar tomar um comprimido e acordar no outro dia completamente rico. É mesmo. Acham que isto aqui que é um remédio para uma série de problemas. Pessoas inscrevem-se mesmo nisso para de um dia para o outro alcançarem a fama. Mas estão à procura do quê? A via de Deus é uma via que exige algum esforço. Tu vais crescendo e vais aprendendo e vais subindo. Pessoas que estão dispostas a tudo metem-se nisto e alcançam sucesso. Uma pessoa olha para elas e diz assim, ela conseguiu, ela fez, mas a gente não sabe o que é que ela fez em oculto. Ou o que ele fez em oculto, ninguém sabe. E vocês nem querem saber. Mas eu já soube algumas cenas de pessoas que se vendem a qualquer preço. Qualquer coisa serve. Eu quero alcançar a fama, quero chegar lá em cima, quando eu estiver lá em cima estou bem. Que exemplo é que ela tinha a dizer? Não, eu consegui isto com muito esforço. Mentira. Não consegui com esforço nenhum. Meteu-se na Casa dos Segredos, andava lá toda descascada, está tudo bem, de repente, de um momento para o outro, é famosa. Não está certo isso. Se há coisa que não presta mesmo é a Casa dos Segredos. Próximo. Músicas Thug Life. Eu sei que há algumas músicas ao lado que falam muita cena que é verdade. Principalmente algumas músicas antigas que eu ouvi, Tupac, etc. Falam de revolta social contra aquilo que está errado. Mas, de alguma maneira, começou-se a perder aquilo que estava certo, falar dos problemas e dizer isto não está bem. E começou a entrar-se por uma tendência que era o que eu quero é droga, é fumar o sabia todo, o que eu quero é ter armas aqui assim e tal, e mostrar que sou bem forte. E o que eu quero é miúdas à minha volta a dançar. E de repente isto tornou-se um modelo. E agora muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo todo são influenciadas por este estilo de vida. Vestem-se da mesma maneira, ouvem aquelas músicas, falam da mesma maneira. Agora imaginem se daqui a uns anos vocês já são mamás e papás e tem o vosso menino começar a chegar à vossa beira e dizer Pera, não sei das quantas, e algo para vocês. Como é que vocês reagem? Ui, meu Deus! O quê? Eu acho que vais precisar de uma placa, filho. Eu acho que vamos ter que ir ao dentista já a seguir. O quê? Não. Filha minha não fala assim. Filho meu não fala assim. Não se comporta dessa maneira. E eu, como pai, eu quero saber com quem é que as minhas filhas andam, com quem é que elas se dão. Eu quero fazer parte da vida delas de uma maneira em que eu sei quem são as companhias e eu vou dizer se serve ou se não serve. E eu é que vou dizer, durante o período em que elas estiverem sobre a minha alçada. Eu sei que um dia elas vão sair do ninho. Mas enquanto estiverem no ninho, sou pai galinha, não é? Sou pai galo. Ninguém se mete aqui com as minhas meninas, ok? Vamos continuar. Telenovelas são uma boa ou são uma má influência? Porquê é que eu não meti aqui séries? Porque as novelas têm que ter depois.
As séries, a maioria das vezes, apresenta por episódios esporádicos e apresenta uma história, muitas das vezes é ficção e a pessoa sabe que é ficção e não toma aquilo como sendo a vida real, seja por comédia, seja por thriller, seja de ação, qualquer coisa, não toma aquilo, mas as telenovelas fazem uma encenação da vida real e isso torna-se um problema. Porquê? Porque depois a pessoa vê, gosta daquela personagem, pronto, identifica-se, começa a falar igual, começa a falar as mesmas coisas, o comportamento começa a mudar. E de repente a Maria já não é Maria, é a Dona Isaura da telenovela tal. E fala da mesma maneira, não sei das quantas, E depois acha que isso é que está bem, deixou-se influenciar de uma maneira tão pacífica, tão despercebida, nem se apercebeu, e depois de repente tem os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Imaginemos, a Dona Isaura da telenovela tal rebaixa o namorado de cima a baixo. Ela vai começar a rebaixar o namorado de cima a baixo, tratá-lo mal, porque acha que isso é que está bem, isso é que é fixe, isso é que é cool. Não se faz isso. Não se faz isso porque isso é uma sentença. Um dia o namorado vai dizer, olha, estou farto de aturar, vai à tua vida, Dona Isaura. Faço-me entender? Queres andar comigo? Falas para mim com respeitinho. O respeitinho é muito lindo. Mas as telenovelas têm tendência de apresentar um cenário como sendo a vida real, mas não é a vida real. Nem tem que ser a nossa vida. A nossa vida não tem que ser uma telenovela. E portanto, o princípio do amor e do respeito, de ter consideração pela outra pessoa, de falar sempre com carinho, nunca faltar ao respeito. Nunca falar palavras agressivas. Porque a pessoa que está ao nosso lado não precisa de nós para nada, pode sair no dia a seguir. Ela já era independente quando nos conheceu, independente é agora. E é um amor diferente daquele amor que nós sentimos pelos nossos filhos. É um amor que vem de fora para dentro. Eu falei isso na última reunião. Amor entre homem e mulher é um amor que começa de fora para dentro. É aquilo que eu recebo de ti e aquilo que eu te dou. E começa por essas impressões que vêm de fora. E depois o amor começa a crescer dentro. Agora o filho é diferente. Nós ainda nem sequer vimos a criança, nem sequer vimos o bebê já amamos. É um amor que emana de dentro para fora. Isso começa a saber de fora. E independentemente daquilo que ele faz mais para a frente, continua a ser o nosso filho. Percebem? Agora, num relacionamento a dois, a pessoa dá e a pessoa recebe, conforme aquilo que dá. Se alguém fala mais palavras, não se admire se do outro lado alguém começa a ficar revoltado e começa a falar mais palavras, mesmo sendo alguém pacífico. Não se admire, isso acontece. E é muito frequente. Vamos continuar. Portanto, telenovelas. Eu sei que podem haver telenovelas que são super fixe e tal, mas se gostam de ver telenovelas, tomem isso como sendo apenas, pronto, um exemplo, mas não apliquem isso à vossa vida. Revistas cor-de-rosa, os cochichos, as Marias, as Cristinas. Eu sei que isso pode ser entertainment, mas é só falar sobre a vida dos outros e tendencialmente procuram explorar aquilo que não vai bem. O relacionamento de não sei das quantas parece ter chegado ao fim. Mas em que é que isso edifica a nossa vida? Em que é que isso contribui ou acrescenta para a nossa vida? Nós podemos ler coisas que são bem mais edificantes para nós. Se nós trabalhamos em alguma área, podemos ver coisas relacionadas com isso. Se nós gostamos de algum tema específico, podemos procurar coisas específicas para isso. Mas eu sei que ninguém aqui vê revistas pornográficas, nem nada disso. Mas há outros exemplos. Por exemplo, a internet agora é um meio altamente influenciado. Altamente influenciado. É um livro em aberto que fala de tudo e mais de alguma coisa. E a maioria das coisas que lá passa não servem. E nós devemos filtrar tudo aquilo que passa. Zé Pedro, passa aí. Deixa eu ver o que é que vem a seguir. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Mas os que são do mundo falam igual ao mundo, aqueles que são arrastados pelo mundo, isso é o que fala, as influências. Aqueles que são influenciados por Deus, seguem as influências de Deus, seguem o caminho de Deus, e o caminho de Deus é o que está certo. Acreditem, eu já passei por isso, eu tive essa experiência, eu aprendi comigo. Vamos continuar. O que é que significa Deus na nossa vida? O mundo conhece os que são dele, mas o mundo está completamente louco. Basta nós ligarmos a televisão, basta nós vermos na internet, o mundo está completamente louco. Cada vez mais cresce a loucura. Cada vez mais aumentam os escândalos, os problemas. E é como eu disse, há coisas para todos os gostos. Ai, não gostas do tarô? Pronto, então vamos alinhar os chakras. Ai, também não dá jeito.
Porque eu tenho um desvio na coluna e se calhar também não dá. Pronto, ok, não queres, vamos ao clube. Gostos para tudo. Tudo certo, tudo entra por uma porta, que é uma porta larga, mas conduz sempre ao mesmo fim. Agora, seguir Deus é uma porta estreita, conduz à salvação. Deus nos chamou para nós não seguirmos a corrente do mundo, mas seguirmos a Ele. Continuas a ver. Deus apela para que nós nos acheguemos a Ele e usemos a sabedoria para nos apartarmos do mal. O seu desejo é que nós andemos no seu caminho, pois esse é o caminho que leva à salvação, ao amor, à verdade, à justiça, à alegria. Continuas a ver. Se todo ser humano lesse a Bíblia e observasse atentamente o exemplo de Jesus e o seguisse, este mundo seria um paraíso. Não houve nem nunca haverá nenhum outro homem tão fantástico como Jesus. E alguém tem uma Cheira pergunta. bem queimado, não está? Cheira a tabaco. É isso, cheira a tabaco. Não Sério? É engraçado, foi quando foi. Foi por isso. Sério? Deve ser alguém lá Cheira fora. bué de tabaco. Alguém tem uma pergunta? Cheira, não cheira? Ela fez uma pergunta. Pois está bem, mas só que isso tu está. Ah, Força, João. Agora aquelas. Eu questiono muitas vezes em relação a Deus é onipresente, está em todo lado, está escrito que Deus vai dar-se a conhecer a todo o povo e toda a humanidade. Em qualquer momento Deus vai se manifestar a essa pessoa. Mas agora imaginemos, e eu não tenho essa questão, talvez porque ninguém me soube explicar, porque Deus ainda não revelou isso à humanidade, que é na Venezuela, no Brasil, as pessoas, crianças com 2 anos, 3 na Síria, crescem com aquele ambiente em que é impossível conhecer outro tipo de ambientes porque não têm internet, porque não têm dinheiro para sair dali, crescem com pais a drogarem-se, combater uns nos outros, percebes? Como é que eles têm, que eles ali não têm influência do bem, só têm somente 100% quase do mal, percebes? Como é que Como é que eles vão conseguir alcançar a salvação com isso? Só uma pergunta de facto muito isso. Eu não queria muito ir por esse tema, mas nós vamos abordar acerca disso, porque isso são perguntas universais. Porque isso é assim, então se Deus existe, então porque é o mal? Mas se nós vamos analisar a história da Venezuela, por exemplo, como todas as histórias que nós vemos ao longo de toda a história, nós vemos que a consequência de praticar o mal é a destruição. Não só a nossa própria destruição, mas principalmente a destruição dos que vêm a seguir. E na Bíblia fala precisamente acerca do mal que é perseguido de geração até a 3ª e 4ª geração, como consequência de alguém que fez o mal e alguém que fez o mal. Agora, aqueles que estão na liderança da Venezuela enterraram e afundaram completamente o país numa miséria, numa destruição completa. Mas quem é que é o responsável por isso? Sim, mas eu refiro mais àquelas pessoas que não têm culpa disso, percebes? Tu nasces numa família que já está assim, percebes? Essas pessoas já não têm culpa. Exato, mas isso é uma influência que o pai vai exercer sobre os filhos. Deus incumbiu aos pais de serem um bom exemplo para os filhos. Deu-lhes essa responsabilidade. Agora, se os pais forem uma má influência, ou se não quiserem saber, lá está, por negligência, não querem saber, não querem fazer parte, não têm essa dor no seu coração e não fizerem aquilo que lhes compete a eles, não podem culpar a Deus por aquilo que eles não quiseram fazer. Eu não quis ser um bom pai, mas porque é que Deus não fez alguma coisa acerca disso? Mas a responsabilidade é tua. Tu é que quiseste ter um filho, tu é que quiseste essa responsabilidade. E aquilo que tu devias ser era um exemplo ao teu filho. E se as coisas estão mal na Venezuela, tu devias pegar nos teus filhos, na tua família e ir-te embora. Assim que puderes. Nós temos aqui portugueses, eu tenho inclusive na minha família, portugueses que estiveram na Venezuela e que vieram embora. Começaram a ver as coisas a começar a deteriorar-se a tal ponto que eles disseram isto aqui está a tornar-se insustentável. E nós vemos agora nas notícias também, muitas pessoas começam a fugir para países à volta. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Começaram a fugir para o Peru, para a Colômbia, para o Brasil, tentam fugir por onde podem. Isso é uma atitude de alguém que quer continuar no erro, no mal? Se estão a ser dirigidos por alguém que é um lobo e que está a afundar completamente, mais vale que já imediatamente. Agora, eu como pai, se eu começasse a ver Portugal a afundar-se por aí abaixo e começar a ver as coisas a começar a ficar cada vez pior, começar a ver que eu não tenho dinheiro para sustentar os meus filhos, eu quero protegê-los, eu quero que eles cresçam e que vivam bem, eu pegava na minha mulher, pegava nos meus filhos e ia embora. E podia mesmo, para Deus me orientar e dizer, Senhor, mostra-me para onde é que eu devo ir, pai, pegue nas minhas coisas e vou.
Se eu começasse a ver as coisas a ficar tão mal como está na Venezuela, como é que as pessoas aguentam lá? Onde o salário mínimo dá para comprar nenhuma refeição. É incomportável, uma situação incomportável. Mas a causa disso é das pessoas que estão à frente a dirigir. Que estão a ser mesmo usados, neste caso, por quem? Pelo diabo. Completamente. Se é mau, nós sabemos que estão a ser completamente dirigidas pelo diabo. O modelo anterior já era um modelo do Charles, já era um modelo que estava a cair, sempre a cair. E não sei porque é que as pessoas insistem sempre no modelo comunista, é um modelo que não funciona. Mas insistem no mesmo erro, insistem continuamente. A gente já viu exemplos da Rússia, da ex-União Soviética, da China, de Cuba. Era sempre massacre sobre as pessoas ficavam sem nada. E agora, outra vez, continuam em Sabado, até cá em Portugal continuam sempre a fazer pressão por quê? Já tivemos vários exemplos, porque é que insistem nos mesmos erros. Nessa parte das influências, assim, países do fim do mundo, tipo nos Iraque, não sei o quê, há casos que às vezes vês nas Nações Unidas, ou assim, ou por exemplo aqueles das Coreias do Norte, que há casos de um que pronto, aos 5 anos está a ser bombista e há outro que aos 5 ou 6 anos vai para a Europa, não sei o quê, e depois chega a ser médico, ou advogado, ou qualquer coisa, e depois nós vemos exemplos de todos. E nascem exatamente no mesmo sítio, mas é só a influência dos pais. É influência. Agora, se fosse uma criança que fizesse isso, porque eles fazem isso, pegam crianças e usam-nas como bombas. A criança, a culpa é que tem? Não tem culpa nenhuma, ela é inocente. Agora, alguém que é crescido e que é consciente. Eu quando perguntei falei mesmo das crianças, não foi de... As crianças vão diretamente para o céu. Sim, claro. Diretamente. Não têm culpa, são inocentes. Agora, à medida que vão crescendo, vão tomando consciência. Todos nós podemos dizer, eu não ouvi falar de Jesus. Poderiam dizer isso. Sim, a Bíblia que revela-se na natureza. Certo? Mas só que alguém que começa a crescer em inteligência e depois toma consciência de si próprio, sente um arrepio na espinha, mesmo não tendo Deus no seu coração, se está a praticar alguma coisa errada ou não. Aí eu sim. Aí eu sei que eu, quando era mais novo, também senti. E essa coisa é algo no nosso interior a dizer assim, não faças isso, não faças isso. É o peso de uma consciência que nos direciona para um caminho. Mesmo sem conhecer a Deus, sente isso, porque sabe que está errado. Agora, pode dar ouvidos a essa voz, a essa pressão interior ou não. Pode ignorar a consciência ou pode dar ouvidos. Mas lá está. O mundo está a ser dirigido por quem? Se nós tomarmos isso em consciência e pensarmos assim, quem é que está no controle do mundo? Quem é que está a dirigir o mundo? É Deus? Ou quem é que é? Nós vemos a liderança do mundo preocupada com coisas como aumentar os impostos, como fazer com que as pessoas paguem os impostos, não estão minimamente se marimbando para a destruição das outras pessoas. Não há comida aqui na Europa para dar a eles todos, para alimentá-los todos. Toneladas de comida que vão para o lixo aqui. Porquê é que não chega lá comida? Eu questiono. Porquê? Porquê é que os líderes daquele país se fecharam de tal maneira que não deixam lá entrar nada? Não faz sentido nenhum. Para mim, pelo menos, não faz sentido nenhum. Mas a mesma coisa acontece, por exemplo, em África. Aqui deitam-se toneladas de comida fora. Lá estão crianças a morrer à fome. A verdade é que Deus deu o controle do mundo ao homem. Infelizmente, o mundo não soube governá-lo. E quando pecou, entrou o mal por aí adentro e força. Então o que é que acontece? É como se tivesse passado o volante para o diabo. E agora é ele que vai dirigir. E o homem vai sentado ao lado, a assistir ao passeio. Agora, nós conhecemos a verdade, nós é que temos que ser esse veículo de transmitir a verdade aos outros. Então, aquele que não conhece a verdade não é imuno. O quê? Aquele que não conhece a verdade não é imuno então ao pecado. Não é. Independente de crianças e idosos, qualquer faixa etária. Independentemente, não é imune ao pecado. Todos podem cair em pecado, todos podem cair em morrer. Não é? Agora, as crianças têm uma proteção sobre elas. Porquê? Porque as crianças não agem com malícia. Sim. Eu sei que a minha Eva, quando se vira ali, ela não faz aquilo com malícia, ela faz aquilo com uma reação espontânea. E ela até pode magoar a irmã, pode fazer alguma coisa má, ou pode pegar alguma coisa de alguém e levar embora e pensar que está tudo bem. Mas ela tem consciência daquilo que está a fazer. Não tem. Uma criança, até mesmo um adolescente, muitas vezes não tem essa consciência. Sim, mas, por exemplo, ainda considera-se criança, mas não há lá aquele pessoal dos Boko Harams, lá no Congo e não sei o que mais, que eles, pronto, drogam os miúdos todos e comem a cabeça toda, mas eles estão a fazer aquilo
por eles escolherem. A partir de 10, 12, 15 anos estão lá os miúdos. E aí entra A o ser- tipo de influência. Porquê? Porque tens a influência de drogas. Isso que eles fazem, isso já é uma coisa que não é de agora. Já na Guerra Civil, Já na fazem. rebelião também já acontecia. Drogavam as crianças e metiam-lhes uma arma na mão. Depois eles iam para ali para o meio e começavam a matar gente. Eles diziam assim, uma bala disparada por uma criança de 5 anos é igual a uma bala disparada por alguém de 30 ou de 40. Agora, uma criança assim pode crescer nesse meio e pode ir crescendo e crescendo. Só que Deus compadece desses, porquê? Porque eles estão a agir, não estão no seu estado perfeitamente normal. Estão completamente alterados, depois alteram-se mesmo no seu foro psicológico. Olha que é mais um. As crianças, por exemplo, das favelas, podem pegar exatamente tipo, no mesmo exemplo, uma história das drogas tipo, e meter na favela. Também há drogas na favela, mas Certo. as drogas, tipo, para eles, por exemplo, protegerem ou tipo, serem crianças solar também. Eu acho que Exatamente a mesma pergunta. Exatamente a mesma pergunta. Exato. Acerca disso, por exemplo, no Brasil já é um meio muito mais informado. Mesmo crianças que estão na favela, certamente já tiveram alguém que entrou lá dentro a falar de Jesus. Tenho quase a certeza. Logo no Brasil. No Brasil está cheio de crentes. Eu próprio já vi vídeos desses pastores entrarem pelas favelas dentro e a salvarem a vida de pessoas que iam ser executadas. Esses vídeos passaram ainda há pouco tempo na noite. Tinha um pastor a dar esse exemplo. Eles iam matá-lo, ele estava ali, eles com as metralhadoras, ele disse assim, eu fico responsável pela vida desse homem, deixe-me poupar a vida dele para o levantar. Ele disse assim, senhora Paulo, tenham respeito, até os traficantes têm respeito pelos pastores e têm medo, porque eles já viram muitas coisas acontecer que diziam, isto aqui não é normal, é sobrenatural. Agora, mesmo as crianças do Brasil, eu acredito que eles já ouviram falar de Jesus. Agora, facilmente se deixam influenciar, é um facto. Mas mesmo elas começando a tomar alguma consciência, começam a ver aquilo que eu estou a praticar é errado. Mesmo se continuar a praticar, aquilo que eu estou a fazer não está certo. E principalmente aquelas pessoas que estão mais refugiadas, Deus toma uma atenção mais por essas. Porquê? Porque é como se a informação não chegasse lá de uma forma tão vincada. Nós tivemos exemplos de pessoas que moravam na selva, mesmo na Amazónia, que tiveram experiências com Deus. Tiveram uma experiência com Deus. E quando lá chegaram missionários, dissemos assim, nós já conhecemos. E Ele revelou o seu nome. Agora o que é que acontece muitas vezes? É que quando a pessoa chega lá, o missionário chega lá, aquilo já não é respeito nem adoração a Deus, já se tornou adoração a outra coisa qualquer. Foi começando a mudar, foram começando, em vez de procurar a ajuda de Deus, começaram a dar ouvidos a outras vozes e deixar-se influenciar. Ali o mal começou a entrar. Como na Igreja Católica, noutras igrejas assim, começaram a permitir a entrada de várias coisas que não pertencem ao Evangelho. Como, por exemplo, a adoração a santos. Não pertence à Bíblia. Nenhum santo pode responder a uma oração. É um homem. É como se estivesse a orar aqui à minha mulher, por favor, ajuda-me. Só porque ela, por exemplo, ela tinha falecido e eu orava à minha mulher para ela me ajudar. Que poder é que ela tem? Não tem poder nenhum. Não pode fazer nada por mim. Na palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É só Jesus. Mas a Igreja Católica começou como sendo uma ramificação do cristianismo. Como sendo o cristianismo verdadeiro. Mas depois começou a deixar entrar o paganismo e isso foi uma porta aberta para o diabo entrar e ele e a fanfarra toda. Começou a desviar tudo. Começou a desviar as coisas. E depois começam a acontecer, claro, escândalos. Uma bola das indulgências, que era o quê? Apagas e vais para o céu. Olha, se algum dia Deus permitia alguém, um traficante de droga que só praticou mal, agora paga uma montanha de dinheiro e vai para o céu. Acham mesmo que Deus funciona assim? Não funciona de maneira nenhuma. Deus compadece daqueles dos fracos. Deus compadece daqueles que são vulneráveis. Isto está escrito na Bíblia. Portanto, crianças, até mesmo jovens, que estão mais vulneráveis, que estão mais isolados, onde o Evangelho não chega lá com tanta força, existe um grau de tolerância muito maior. Por exemplo, há muitos anos atrás, na altura dos descobrimentos, quando os espanhóis entraram pela América Latina adentro, entraram lá para dentro e começaram a matar toda a gente. E diziam que eram cristãos. Matavam tudo. Conquistavam, eram os conquistadores. Entravam lá e matavam toda a gente. Que imagem que eles estavam a transmitir. Um chefe índio virou-se para um desses conquistadores e disse assim: esse Deus que tu falas, quando tu morres, tu vais para o céu? Ele disse: sim, vou para o céu. E o índio virou-se para ele e disse: ok, então eu quero ir para o outro lado. Eu pergunto assim: qual dos dois é que foi verdadeiramente para o céu? Eu acredito que tenha sido o índio. Porque aquele conquistador chegou lá, em vez de pregar o Evangelho, não pegou na espada e matou toda a gente.
Crianças, mulheres e tudo à frente. Então isso é uma corrupção do cristianismo. Mas acerca disso mais para a frente, noutra reunião, e depois eu publico isso, para nós falarmos acerca de perguntas e questões universais. Porquê a doença, porquê todas essas coisas. Mais alguém tem uma questão? Podemos avançar, senão, que horas são? Não são 11h30. Ui, ai, então vamos nos apressar, vamos lá. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que não segue o mundo, aquele que quer verdadeiramente seguir o caminho certo, começa a procurar a verdade, começa a questionar-se acerca da verdade. Porquê é que eu existo? Essa é uma pergunta que eu me questionei quando ainda era muito novo. Eu não sei se é uma pergunta normal para uma pessoa se fazer na sua infância, aí nos seus 12, 13, 14 anos, perguntar, mas como é que eu existo? Olhava para as minhas mãos, mas como é que tudo isto existe? E depois começava a tentar responder a várias questões, mas porquê? Eu próprio também questionei, porquê o mal? Porquê acontece mal às crianças? Até que Deus começou a responder-me a essas questões, mas vamos continuar. Jesus, de facto, é o melhor exemplo. Nós hoje temos a Bíblia disponível. Nós não podemos ser iguais ao mundo, porque há muitas pessoas que se justificam de não fazer por dizer e por falar dos problemas de outros. Assim, não, tu falas de Deus, mas então porquê é que existe o mal? Porquê é que há crianças a sofrer? Porquê? Então eu não acredito em nada disso. Mas tu nunca procuraste, nunca quiseste saber, tu nunca te chegaste a Deus. E tal como tu pensas, muitas outras pessoas pensam. Não só não acredita, como também não faz nada por isso. Acha que por dar um donativo de 5 euros ou de 6 euros vai fazer alguma diferença? Eu acredito mesmo que a obra cristã, de missionários cristãos, teve muito mais impacto ao longo de todos os anos do que todas as caridades que existem neste momento. A obra cristã começou com cristãos a praticarem o bem. Se não fosse Jesus a pregar acerca do amor ao próximo, ninguém iria querer saber muito sobre. Porque na altura, antes de Jesus, era assim. Na altura, antes de Jesus, não havia compadeçam-se deste ou daquele. Não havia isso. Aliás, está escrito na Bíblia que o cego estava a pedir esmolas. Eles diziam o quê? Não, o pecado é dele ou dos pais, então ele está a sofrer por culpa dele próprio. Então ninguém queria saber daqueles que estavam a sofrer. Fosse criança, fosse idoso, aquele nasceu cego. Então a mentalidade era assim. Quando Jesus entrou na cena e começou a praticar o bem, a dizer: ajudai o vosso próximo, amai até os vossos inimigos. É um bocado difícil fazer isso. É um bocado complicado, amar alguém que nos quer fazer mal. Mas o que é que isso quer dizer? Não quer dizer que eu não vou chegar à beira da pessoa e dizer: ei, tu és o meu grande amigo, está tudo bem, que é para a pessoa me esfaquear mais nas costas. Não, é perdoar, limpar isso do coração e deixar ir. E não guardar ressentimento ou rancor algum. Todos nós aqui certamente já tivemos pessoas que nos fizeram mal, coisas erradas. E até se calhar na nossa vida ficou influenciada e marcada por causa disso. E se calhar agora nós nos tornamos pessoas diferentes por causa disso. Não tão amáveis, não tão simpáticas, não tão sensíveis. E eu digo-vos sinceramente que era muito, muito diferente. Se eu tivesse guardado todo esse ressentimento, eu não estaria aqui a falar disso. Mas eu agora, pronto, afetou-me, magoou-me, na altura até podia ter explodido, podia-me ter saltado a tampa, mas só que deixei isso passar, foi embora. Porquê? Porque alguém muito mais importante pagou um preço muito mais alto por mim. Como é que eu posso condenar alguém que tem uma dívida assim para comigo, quando Jesus pagou uma dívida assim, deste tamanho? Todos os erros, todos os pecados que eu cometi, se aceitarmos a Jesus, são eliminados. É muita coisa. Vamos continuar. Jesus estabeleceu um modelo que nós devemos seguir e devemos imitar. Ele mostrava um amor enorme para com o seu próximo. Procurava sempre praticar o bem. Não agia com maldade, inveja ou ciúme. Pelo contrário, ele revolucionou o mundo e criou toda uma nova forma de pensar e de ser para com o seu próximo. Baseado nos princípios de respeito, paz, amor, ajuda, bondade, amabilidade, etc. Continua a Pedro. Certamente já ouviste falar de Jesus, mas será que já procuraste conhecê-lo verdadeiramente? Muitas pessoas vivem assim. Já ouviram falar de Jesus, mas não querem saber. Inclusive há pessoas que se dizem cristãs e que vão à igreja e dizem assim: eu sou crente. Eu tinha um amigo meu que me disse: eu sou católico, sou muito católico. E eu perguntei-lhe: então tu já leste a Bíblia? E ele disse: não. Quer dizer, como é que tu podes dizer: eu sou muito católico, nunca pegaste na Bíblia para ler e para estudar e para meditar sempre? As pessoas não querem saber. Deixam a sua vida ser conduzida por outro. Acreditam naquilo que outro está a dizer. Mas se aquele estiver a dizer uma asneira, a pessoa vai na asneira, vai na mentira. E para concluir, eu penso que deve ser o último slide, exatamente. Eu dou-vos apenas um exemplo. Isto de algo que eu, inclusive, vi hoje na net. Porquê? Porque, como eu estava a dizer, o Facebook e a internet agora são meios
de influência enormes. E há certas coisas que nós lemos e que nós olhamos para aquilo e ficamos escandalizados ou ficamos todos contentes e alegres por acreditar em algo que não é verdade. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu vi uma cena que era acerca das águias, que chegavam a uma certa idade e cortavam, arrancavam as suas penas e cortavam e partiam os seus bicos para depois que para a sua vida ser estendida e tivessem mais longevidade, etc. E passavam por todo aquele sofrimento em recolhimento num sítio alto para que nenhum predador os apanhasse, etc. Eu olhar para aquilo e a pensar, uau, que fantástico, tão admirável que é as águias. E fiz toda uma pregação baseada naquilo que eu vi na net. Inclusive eu fui ver e vi que a pastora Joyce Meyer, que é uma pregadora norte-americana, tinha feito uma mensagem baseada naquilo. Até que eu me comecei a questionar, caramba, as águias partem os bicos, arrancam as penas e ficam durante não sei quanto tempo sem comer, mas elas morrem se não comerem nada. Depois eu comecei a me questionar e comecei a pesquisar. E vi que aquilo era tudo mentira. E comecei a ver pessoas entendidas a dizer isto é tudo mentira e quem acredita nisto é um totó, é um idiota, não percebe nada. E eu comecei a olhar para aquilo e eu de cima do púlpito a falar algo que era mentira só porque eu vi na net e acreditei. Porquê? Porque estava na net, alguém estava a falar daquilo. E hoje eu estava no Facebook, estava lá em cima com o Josué e passou lá uma imagem do rapaz assim com a mão a dizer que era o Tiago Silva, não sei o quê, que tinha ganho as Olimpíadas das Ciências Quânticas, um rapaz assim, em Portugal e é de não sei o quê de Moncordo. E eu pensei assim, eu já tinha visto isso antes, assim, uau, fantástico. E depois dizia assim, se fosse futebol toda a gente partilhava, mas como não é, vamos ver quantos é que vão partilhar esta notícia. E já tinha uma série de coisas. Mas eu, como aprendi a minha lição do passado, fui ver os comentários. E fui ver, depois tinha lá um sujeito que meteu lá uma cena, um link, assim, vejam isto e fiquem esclarecidos de quem na verdade é este rapaz. Acontece que aquele rapaz era um tal El Ninho, ator porno, que não tem nada a ver com rigorosamente nada. E depois dizia assim, inclusive neste momento estão aqui 50 e tal mil partilhas de pessoas a dizer parabéns Tiago, uau Tiago, parabéns, a dar palavras. Não tinha nada a ver. Ele era um ator de filmes para adultos. E as pessoas estavam a repartilhar aquilo sistematicamente e não era verdade. Estavam a ir na mentira dos outros, na cantiga dos outros. Eu vi isso pela minha pessoa primária, partilhou e é freira. Pois, a inocência, as pessoas tomam aquilo como sendo verdade. Agora, o sujeito, depois eu vi aquela notícia até ao fim, o sujeito que meteu isso, disse assim, sim, eu fiz isso como uma experiência, para as pessoas aprenderem a não repartilhar tudo aquilo que aparece no Facebook. Não tomarem como sendo verdade qualquer coisa que lhes é dita. Porque, infelizmente, muitas notícias que aparecem lá são falsas. As pessoas tomam como sendo verdade e partilham. Há um site até e vão passando isso. Notícias. Notícias falsas. Há uma altura que o pessoal repartilhava e ficavam escandalizados com notícias que eram mentira. E o sujeito disse assim, este caso é um caso inofensivo, mas imaginemos que era uma foto de um pai de família com duas crianças, em que dizia assim, este é o fulano tal que é pedófilo e tem violado estas crianças não sei quanto tempo. Isso pode arruinar, destruir completamente a vida de alguém. Repartilha, num instante, uma pessoa que o conhece o vê e diz, espera lá bandido, tu já vais ver. Pode destruir completamente a vida de uma pessoa, porque o poder da informação agora é muito grande. Os meios de comunicação social têm um poder muito grande. A internet é uma espada de dois gumes mesmo. Aquilo corta para o lado que estiver virado. E nós temos que ter muito cuidado com essas influências e não repartilhar. Se vocês virem, é por isso que eu não repartilho quase nada. Se vocês forem ver o meu Facebook, eu não partilho quase nada. A não ser se for uma coisa culinária, alguma coisa que assim, isto aqui vale a pena comer, experimentar. E mesmo isso às vezes acaba em grandes desilusões. Uma pessoa vê a fotografia e acha, ei, isto está mesmo bonito, mas depois quando vai fazer, fica muito atrapalhado. Mas isso é o total, não é? Portanto, filtrar a informação, deixar pensar um bocadinho antes de agir, não ser tão influenciável, isso convém. Eu gostava que nós agora fizéssemos esta oração. Se todos quiserem fazer esta oração em conjunto. É assim, estou a pedir a Deus que dirija a nossa vida, tem que ser pedido, não pode ser. Não podemos esperar que Deus faça alguma coisa por nós. Eu gosto de ser convidado. Deus é assim, o diabo não é.
Ninguém convida a doença e ela aparece. Mas Deus diz assim: eu quero fazer parte da tua vida porque tu queres. Porque tu me convidas a entrar. Então nós vamos orar, eu vou ler e vocês repetem comigo, pode ser? Meu Deus e Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes na minha vida eu escolhi seguir caminhos errados. Tomei más decisões. Deixei-me influenciar por opiniões às quais não devia ter dado ouvidos. Mas eu aprendi a minha lição do passado. E não quero cometer os mesmos erros. Eu quero seguir um bom caminho. O caminho certo. Eu sei que tu, como pai que és, e o melhor pai que jamais existiu, tens o melhor caminho para mim. E é esse caminho que eu quero seguir. É esse caminho que eu quero para a minha vida. Ajuda-me a tomar decisões certas. Ajuda-me a dar ouvidos. E a aprender com as pessoas certas. E se for para me deixar ser influenciado por alguém, que esse alguém sejas tu, ou alguém usar e enviar por ti. Em nome de Jesus. Fizemos em conjunto. Amém? Aplausos. Agora todos. Falta. Vai aparecer. Aí está! Bum! Vou dizer mais coisa. Pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido algo bom para vocês. Desculpa as horas que elas são. Pessoal, chega aqui para a frente. Metam as vossas mãos sobre esta menina. E vamos orar. Deus e Pai, nós damos graças, Pai, pela vida. Nós sabemos que Tu tens um enorme amor por ela. Nós também conhecemos as coisas que nós vemos e as coisas que nós recebemos dela. Que ela tem um relacionamento íntimo e profundo contigo, Senhor. Ela tem sido uma bênção para nós e nós também queremos abençoá-la. Por isso, Senhor, nesta hora nós oramos em concordância. Que Tu a protejas e a guardes e a guies nesse caminho que ela agora vai seguir. Que sejas Tu a dirigir os seus passos, que sejas Tu a guiá-la e que ela tenha uma experiência maravilhosa, nunca deixando de ter um relacionamento, uma intimidade muito grande contigo, mas principalmente agora nesta fase em que ela vai estar mais isolada, mais sozinha, que Tu estejas sempre presente na sua vida de uma forma profunda, de uma forma intensa na sua vida. Nós abençoamos nesta hora, sobre tudo que ela colocar as suas mãos, ela vai prosperar, ela vai ter excelentes notas, vai ter uma experiência fantástica, muito agradável. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora para um motivo muito bonito do João e da Inês, infelizmente ainda não está cá por a despedida solteira dela, não é? Mas nós vamos orar também por eles. Ok? Então metam as vossas mãos sobre o João. Nós já vamos abrir o bolo, vamos todos comer. E vamos orar por ele. Nosso Deus e Pai, nós vamos a Ti neste momento em nome de Jesus. Damos graças pela vida do João e da Inês. Quem nós abençoamos nesta hora por esse motivo tão lindo que é a criação de uma nova família. O casamento é isso, é instituído por Ti para ser a criação de uma família. E esse princípio de assumir perante todo o mundo que são um casal, que firmam a aliança entre os dois, isso é correto e agradável diante dos Teus olhos. E eles querem seguir esse caminho e querem que Tu sejas convidado para as suas vidas, que Tu sejas convidado para o seu casamento, que sejas uma presença constante ao longo das suas vidas, que eles agora decidem caminhar juntos. Que haja sabedoria, entendimento e paz e amor dentro daquele lar, dentro daquela casa que está a ser criada, que está a ser construída, e que sejas Tu sempre no controle e no domínio. Que não haja intrigas, nem contendas, nem divisão, nem afastamentos, nem más palavras, mas que haja uma paz e um respeito, uma consideração um pelo outro. Porque eles são como se fossem um, então têm que falar com maior respeito, maior admiração para o outro. Assim nós queremos e assim nós concordamos. E nós abençoamos em nome de Jesus, que eles vão ser um exemplo de um casal para todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.